Afinal, repor testosterona faz mal ou não para o coração? Dr. Gabriel Feitosa aqui, e hoje vamos destrinchar todos os pormenores do uso de testosterona para reposição e a saúde cardiovascular. O que é que você precisa saber para não ser enganado por aí? Porque a gente tem gente que diz que faz muito mal, tem as pessoas que dizem que faz muito bem, tem gente que fica na loucura, e aí? E aí, o que é que você precisa saber? Então, vamos lá. Então eu peço para você, deixa teu curtir para me mostrar que esse tipo de assunto agrega na sua vida e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, tá? Gente, antes de falar de reposição de testosterona e coração, a gente precisa primeiro contextualizar, porque existe uma grande diferença entre repor a testosterona e fazer um ciclo de esteroide ou usar doses suprafisiológicas de forma contínua, tá? O que é uma reposição? Uma reposição é o quê? É colocar a minha testosterona em níveis fisiológicos. Como assim, Gabriel? Vou dar um exemplo claro. Digamos que a sua testosterona é 200 nanogramos por decilitro. Você fez um exame em condições adequadas, repetiu esse exame, repetiu outra vez e sempre dava nessa faixa aí. E você tem sinais e sintomas de deficiência de testosterona. Tem uma libido baixa, tá com baixa disposição, tá com dificuldade de emagrecer, dentre outras coisas. Tanto sintomas mais específicos quanto sintomas inespecíficos. Tudo bem. Redução da ereção matinal, tá? E aí o que acontece? Você procura seu médico e aí o que seu médico vai fazer, né? Em se tratando de tentar normalizar seus níveis de testosterona. Ele vai prescrever uma dose para colocar sua testosterona dentro da faixa fisiológica, ou seja, dentro do que um homem jovem naturalmente teria. Então, ali por volta de 400 a 800 nanogramos por decilitro. Tem variações disso? Tem variações disso. Mas eu vou dar isso aqui como média de parâmetro. Então, você usa, por exemplo, a Durateston, uma Deposteron, uma Nebido, uma testosterona em gel, ou até um implante de testosterona. E aí, quando você vai fazer o exame, né, você vai ter o que ali? Uma testosterona circulando ali por volta de 500, 600, 700, 800, seja lá qual for, tá? É diferente de você estar fazendo um ciclo de esteroide ou estar fazendo um uso suprafisiológico continuado, onde a sua testosterona vai estar 2.000, 3.000, 4.000. Nesses casos, gente, a gente sabe, tem bem documentado na literatura, que existe um grande prejuízo cardiovascular. O que a gente vai falar aqui hoje é de reposição, tá? Então vamos lá. Eu trouxe aqui pra gente discutir um artigo muito interessante, tá? Que é o quê? É um estudo de coorte, tá? Em homens acima de 40 anos. E esses homens tinham múltiplas comorbidades. Então a gente não tá falando de homens jovens saudáveis, né? São homens que geralmente são mais velhos, tá? Que têm várias doenças associadas, como doenças cardiovasculares, tá? Mas não tinham histórico de AVC, tromboembolismo venoso, câncer de próstata ou realização de TRT no ano anterior ao início do estudo, tá? Mas eles poderiam ter tido outras complicações cardiovasculares, poderiam ser pessoas com insuficiência cardíaca, tudo bem? E aí, o que é que foi visto, né? Eles foram tratados tanto com testosterona transdérmica ou testosterona intramuscular. Gabriel, transdérmica, dá um exemplo aqui, cara, o androgel da farmácia ou a testosterona em gel manipulado, tá? Eu particularmente acho interessante, às vezes, fazer a manipulada porque a gente consegue colocar uma concentração maior por vez, aí fica menos volume de gel ali para passar, e a gente consegue colocar um veículo de permeação melhor, como um Pentravan. Mas o androgel também é uma boa opção, quando bem indicado, tá? E intramuscular, como a gente já falou aqui, tem a Durateston, tem a Deposteron, tem a Nebido, onde a gente vai fazer uma injeçãozinha ali e vai ter que esperar um tempinho para fazer uma próxima aplicação, tá? Gel a gente já vai fazer diariamente. Cada uma tem vantagens e desvantagens, tem até vídeo aqui no canal sobre isso, tá? Beleza. E aí foi feito um segmento por 4 anos. Então a gente teve um tempo relativamente longo. Claro que o ideal seria, sempre que a gente pega um estudo desse, assim, ter um tempo mais razoável para a gente ver desfechos, tá? Mas foi 4 anos, não foi 12 semanas, não foi 20 semanas, foram 4 anos para avaliar desfechos, tudo bem? E é o que a gente viu nesse estudo, que a testosterona intramuscular não aumentou o risco de eventos cardiovasculares em homens com e sem doença cardiovascular. Então a gente colocou a testosterona intramuscular, não aumentou o risco, tudo bem? Então o indivíduo que usa testosterona não aumentou o risco de ter doença do coração. E a testosterona transdérmica, que é em gel, não aumentou o risco de eventos cardiovasculares em quem não tinha doença, tudo bem, prévia, e diminuiu o risco em quem tinha doença. Ou seja, além de não aumentar o risco em quem tem doença, em quem já tinha problema cardiovascular, a testosterona transdérmica reduziu o risco. Mostrando o quê? Que possivelmente, na verdade, a gente não tem um prejuízo cardiovascular com o uso de testosterona dentro do contexto de reposição. A gente tem, na verdade, um benefício. A gente tem uma melhora da saúde global desse indivíduo.
E assim, a gente tem vários estudos, né, que mostram, na verdade, o seguinte: o indivíduo com baixa testosterona, com deficiência, ele tem um prejuízo cardiovascular, tá? Tanto de forma direta quanto de forma indireta. É um indivíduo que tem menos o quê? Menos vigor físico, tem menos satisfação com as coisas, vai provavelmente ter mais dificuldade de fazer uma dieta, de fazer um exercício, porque não vai conseguir se sentir motivado para nada. Consequentemente, ele adota hábitos de vida que são incompatíveis com a saúde, tá? Então, ele já aumenta por si só pela testosterona baixa, ter prejuízo cardiovascular, e a partir do momento que ele tem, ele piora mais ainda porque envolve uma série de fatores que aumenta mais ainda o risco desse indivíduo ter mais problemas. Fora que, assim, ele vai ter perda de massa muscular, que é horrível dentro do processo de envelhecimento, por exemplo, vai ter perda de massa óssea, tudo isso daí é terrível, né? Então, ele pode eventualmente ter uma complicação não só de doença cardiovascular, como alguma complicação, como, por exemplo, levar uma queda e sofrer uma fratura, se ele for um idoso, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então a gente sabe que deficiência de testosterona piora a saúde cardiovascular, e dentre esse estudo aqui, o que é que a gente entendeu? A gente entendeu que o uso da testosterona, tá? Em contexto de reposição, não aumenta o risco, e a testosterona em gel foi reduzir o risco. Então a gente tem duas coisas aqui: testosterona baixa aumenta o risco, a gente já sabe isso na literatura, e repor a testosterona não aumenta o risco. Então, existe uma segurança cardiovascular da reposição de testosterona? Existe. Gabriel, mas isso aqui é um estudo de coorte, não é um estudo randomizado controlado. Mas a gente também tem estudos randomizados controlados, tá bom? Mostrando a segurança cardiovascular da testosterona em gel. Nesse caso aqui foi com a testosterona em gel, tá? E aí a gente tem um estudo randomizado controlado com um tempo relativamente longo, mostrando indivíduos que já tinham doença cardiovascular prévia, ou seja, já tem alto risco cardiovascular ou já passaram por algum evento cardiovascular, e repuseram essa testosterona e não tiveram, né, uma piora da saúde. Na verdade, eles tiveram uma melhora da saúde, tudo bem? Então, além desse estudo aqui, randomizado controlado, a gente tem vários coortes mostrando e corroborando o que eu sempre falo aqui: reposição de testosterona é saúde. É diferente do uso suprafisiológico. Gabriel, no uso suprafisiológico, a gente tem esse mesmo benefício, a gente vê isso dessa forma? Não vê isso dessa forma. A gente vê, na verdade, um prejuízo cardiovascular. Não só de ter eventos cardiovasculares agudos, como, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, como, por exemplo, de ter uma insuficiência cardíaca, que é muito comum no usuário de esteroide anabolizante. Tanto aquela insuficiência cardíaca que o cara já não consegue mais fazer com que o coração funcione de quase nada e fica cansado de fazer tudo, quanto aquela insuficiência cardíaca que o cara nem percebe, mas está ali em um começo. E a partir do momento que ele continua o uso prolongado, ele vai piorando essa saúde e eventualmente ele chega numa insuficiência cardíaca mais grave e muitas vezes ele vai precisar usar medicamento pro resto da vida, se ele quiser ter uma vida mais longeva e ter qualidade de vida, tá? Então é importante ter essa distinção, tudo bem? Gabriel, dentro do contexto de reposição de testosterona, você falou aí de algumas formulações, Durateston, Deposteron, queria saber mais sobre elas, o que é que você pode me dizer? Tem um vídeo completo aqui pra você, te espero lá e um grande abraço.